Ela passou 3 anos num campo de trabalho forçado por crer em Deus. Está me ouvindo? Naquela prisão, eu não só estava sem a palavra de Deus, também enfrentava todo tipo de tormento. Desça! E não sabia como suportaria esses 3 anos lá. Embora a segurança de lá fosse rígida, graças aos arranjos milagrosos de Deus, ela recebeu bilhetes com as palavras de Deus e planejou repassá-los para as irmãs. Olhei para cima e vi câmeras por toda parte. E fui tomada de ansiedade. Se eu fosse descoberta, seria o fim de tudo. Como foi que ela confiou em Deus para enfrentar as dificuldades? E como a palavra de Deus a guiou naqueles dias tão sombrios e tão dolorosos? Ganhei conhecimento e experiência das palavras de Deus. O que Deus faz é converter palavras em fé, em amor e vida. Você ficou presa num campo de trabalho por pregar o evangelho. Como sobreviveu aos 3 anos que ficou lá? Eu orava muito a Deus e sobrevivia a cada passo com a orientação da sua palavra. Caso contrário, teria sido difícil suportar um tormento tão longo. Sim. Essas prisões são um inferno na Terra. Sim. Na época, várias irmãs foram condenadas à reeducação pelo trabalho. Trabalhávamos horas extras todos os dias. No mínimo, 13 horas por dia. Se os guardas estivessem insatisfeitos, eles nos eletrocutavam com bastões ou nos espancavam e chutavam. Passávamos cada dia num estado de alta ansiedade. E tínhamos que passar por lavagens cerebrais e fazer relatos ideológicos. Honestamente, esse longo tormento era terrível. E eu ansiava pelo suprimento da palavra de Deus. Naquele período, só tínhamos os fragmentos de hinos e palavras de Deus que lembrávamos para ajudar umas às outras. Um dia, a vice-chefe me disse que, se eu desse duro, teria 1 mês a menos na sentença. Francamente, eu não queria ficar naquele lugar nem por um dia. É claro. Sim, então trabalhei desesperadamente. Raramente bebia água, pois temia gastar tempo com a ida ao banheiro. Eu fazia trabalho manual, com pinças todos os dias. E com o tempo, este polegar começou a doer muito. Mas eu só podia tomar um analgésico. Mas por mais que trabalhasse, meu nome não foi para a lista de redução. Então, tive tenossinovite na mão e não conseguia nem lavar minhas roupas. Foi bem sério, né? Sim. As condições de vida no campo de trabalho eram ruins e eu peguei uma enterite e reumatismo. Mesmo assim, tinha que trabalhar. Se eu trabalhasse menos, não teria a sentença reduzida. Eu estava muito mal ali. Mais tarde, as irmãs souberam que eu estava doente e encontraram jeitos de me ajudar e apoiar. Uma vez, sem que vissem, a irmã Lee recitou uma passagem da palavra de Deus para mim. Do ambiente até as pessoas, assuntos e coisas, tudo existe pela permissão de Deus. Não deixe queixas surgirem em você, ou Deus reterá a sua graça. Uma doença é o amor de Deus e contém suas boas intenções. Embora seu corpo sofra, não se entregue aos pensamentos de Satanás. As palavras de Deus foram como um despertar. É verdade. Deus permitira que eu adoecesse. Viver em dor e depressão pela doença não era obediência a Deus. Sim. Refleti sobre o quanto eu tinha trabalhado nesse período. E como tudo que eu queria era sair dali. Mas eu estava ali com a permissão de Deus, logo devia passar por aquilo. Certo. Deus decidia quando eu sairia dali. Mas eu sempre tinha meus próprios planos e exigências que deixaram Satanás brincar comigo. O grande dragão vermelho sempre usa essas mentiras para prejudicar as pessoas. Como pude acreditar em suas mentiras? Quando percebi essas coisas, deixei de tentar fazer as coisas do meu jeito, abandonei meus planos e exigências e deixei que Deus decidisse quando eu sairia. As palavras de Deus ajudam na hora certa. Sim. Eu soube que você também espalhou a palavra de Deus na prisão. Como você teve a ideia de espalhar a palavra ali? Na época, só lembrávamos de poucas palavras de Deus.
E depois de tanto tempo num ambiente tão deprimente, sem a palavra de Deus, eu me sentia muito triste e fraca. Ficava pensando em como antes eu podia ler as palavras de Deus a qualquer hora, entender a verdade da palavra de Deus, achar uma senda de prática e encontrar luz e libertação no meu coração. Mas naquela prisão, não só não tinha a palavra de Deus, como sofria todo tipo de tormento. E não sabia como suportaria esses 3 anos ali. E todas as irmãs estavam assim. Uma noite depois de terminarmos o trabalho, uma irmã me disse em voz baixa: estar aqui é muito difícil e não sei como experimentar isso. Seria ótimo se eu pudesse ler a palavra de Deus. Lamento não ter lido mais das palavras de Deus antes. Queria saber ao menos mais um parágrafo. Naquele ambiente, a palavra de Deus é ainda mais preciosa. Sim, eu me sentia igual. E comecei a pensar que eu adoraria voltar a ler a palavra de Deus. Na época, várias das minhas irmãs estavam doentes. Uma sofria de pressão alta e andava com dificuldade. Outra tinha uma doença cardíaca. E a irmã Zal, que era diabética, ainda precisava trabalhar todo dia. Na época, eu queria que todas tivessem a palavra de Deus. Pois só a palavra de Deus pode dar confiança e força às pessoas. E nos guiar em meio às dificuldades. Então, depois disso, você pensou num jeito de obter a palavra de Deus? Sim. Uma noite, enquanto orava na cama, lembrei-me de que havia 2 irmãs que trabalhavam na sala de visitas. Elas tinham contato com o exterior e provavelmente tinham a palavra de Deus. Mas eu não sabia como entrar em contato com elas. Logo depois, Deus abriu um caminho para mim. Um dia, a chefe das guardas veio me perguntar se eu queria ser uma zeladora. Uma zeladora? Uma zeladora serve às guardas. É lavar suas roupas, cozinhar, arrumar seus quartos e outros trabalhos sujos são feitos pelas zeladoras. Parece trabalho escravo. Certo. No início, não quis fazer isso, pois seria ainda mais cansativo do que o trabalho na oficina. Quando serve às guardas, você leva bronca quando não trabalha bem. Sim. Uma vez, uma das irmãs viu que eu estava mal-humorada e conversou comigo. Ela disse: as boas intenções de Deus estão em tudo. Você deveria buscar a vontade de Deus. Quando ouvi isso, pensei: ela tem razão. Por que só penso em meus próprios sentimentos e não busco a vontade de Deus? Como zeladora, posso trabalhar do lado de fora, o que me dá a chance de encontrar as irmãs na sala de visitas. É uma senda que Deus abriu para mim. Como zeladora, sou livre para ir e vir. Posso fornecer cobertura para as irmãs quando elas comungam na cela. E posso lidar com as guardas se acontecer alguma coisa. Isso não é algo bom? Sim. Entre as 200 prisioneiras da minha unidade, só 4 podiam ser escolhidas como zeladoras. Era uma chance rara e um ótimo arranjo de Deus. Sim. Então você concordou? Sim. Mas, antes mesmo de entrar em contato com as 2 irmãs na sala de visitas, uma de nós recebeu a palavra de Deus. Uma noite, eu me deitei e uma irmã jovem se ajoelhou e sussurrou no meu ouvido que os irmãos do lado de fora tinham enviado uma carta que estava na oficina. Naquela noite, a felicidade me manteve acordada. Você estava animada? Sim. Na manhã seguinte, quando cheguei na oficina, a irmã pegou a carta secretamente. O papel era mais ou menos desta largura. Quando vi a primeira frase: irmãos e irmãs na prisão. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Essas palavras me comoveram tanto. Sim. Eu lia e enxugava as lágrimas ao mesmo tempo. Havia muitas palavras de Deus na carta, mas havia 2 que me impressionaram muito. As palavras de Deus dizem: fé e amor máximos são exigidos de nós neste estágio da obra. Podemos tropeçar ao menor descuido, pois este estágio da obra é diferente de todos os anteriores. Deus está aperfeiçoando a fé do homem que é invisível e intangível. O que Deus faz
é converter palavras em fé, em amor e vida. As pessoas devem ser refinadas até terem a fé maior que a de Jó. Elas devem suportar sofrimento e todos os tipos de tortura, sem jamais abandonar a Deus. Quando são obedientes até a morte e têm grande fé em Deus, então este estágio da obra de Deus está completo. Nestes últimos dias, vocês devem dar testemunho de Deus. Não importa o quanto sofram, devem ir até o fim. E até em seu último suspiro, vocês devem ser fiéis a Deus e ficar à mercê dele. Só isso é amar a Deus e só isso é o testemunho forte e retumbante. Na época, isso me comoveu e inspirou muito. Senti que Deus realmente via o que estava dentro de nós. Entendia perfeitamente o nosso estado. E usava esses irmãos para nos enviar o sustento da sua palavra. Era o amor de Deus. Certo. Contemplei a palavra de Deus e entendi que abandonar família e carreira para pregar o evangelho e cumprir nosso dever é testemunho. Ser atormentado e não trair a Deus também é testemunho. Ainda ter fé e seguir a Deus depois de tormentos prolongados é um testemunho mais poderoso. O fato de eu ter a chance de testificar de Deus diante de Satanás era exaltação de Deus e perseguição pela justiça. Quando entendi a vontade de Deus, chorei e orei. Eu disse: quero ser digna do teu amor, mesmo que esses 3 anos sejam muito longos. Não importa como a polícia me torture, permanecerei firme. Testificarei de ti e humilharei Satanás. Graças a Deus. Graças a Deus. E quanto às outras irmãs? Como reagiram depois de lerem a palavra de Deus? Elas também ficaram muito inspiradas e recuperaram a fé. A irmã Gal temia que seus parentes e amigos zombariam e a discriminariam por estar na prisão e que falariam dela. Depois de ler, ela entendeu que estar presa por crer em Deus é perseguição pela justiça, não é uma vergonha. E que sofrer para seguir firme e testificar de Deus é valioso. Depois discutimos isso juntas e decidimos que devíamos repassar as palavras de Deus para as outras, para que elas pudessem ser supridas por suas palavras. Mas deve ter sido difícil espalhar a palavra de Deus ali. E foi. As regras eram muito rígidas. Não podíamos conversar nem dar coisas às prisioneiras de outras unidades. E nem fazer contato visual. Mesmo que as encontrássemos, não podíamos chegar muito perto. Então, se quiséssemos passar os bilhetes para as mais de 100 irmãs nas outras 7 unidades, seria muito perigoso. Sim. Além disso, as guardas reviravam nossas camas e nos revistavam toda semana. Elas vasculhavam cada canto. Se fôssemos descuidadas e elas descobrissem algo, a investigação levaria a mim. Isso seria um problema. Certo. Uma guarda até me alertou. Se ousar espalhar as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu lhe darei mais 3 anos e enviarei para uma prisão para mulheres. Alguém já tinha sido punido por isso antes? Sim. Lembro que houve uma crente religiosa que foi pega repassando escrituras. Ela foi punida e ordenada a sentar no chão de concreto, sem se mexer, por mais de 10 dias. Você sentiu algum medo ou hesitou? Sim. Na época pensei, isso não é brincadeira. Se descobrirem, sofrerei ainda mais. Quanto mais pensava nisso, mais difícil parecia e senti medo. Mas então me lembrei das palavras de Deus. A fé é como uma ponte de um tronco só. Agarre-se à vida e você cairá. Mas aceite a morte e você passará. Se o homem tem pensamentos temerosos, Satanás o enganou, temendo que cruzemos a ponte da fé para entrar em Deus. As palavras de Deus me encorajaram. As guardas não estavam em suas mãos. Se eu fosse descoberta ou não, estava nas mãos de Deus. Sim. Tudo é possível se confiarmos em Deus. Eu tinha esses pensamentos temerosos porque Satanás me perturbava. Eu tinha medo de ser punida e torturada. E Satanás se aproveitou disso para me perturbar e impedir. Se eu desistisse por medo da tortura, eu não estaria caindo no seu truque? Sim.
Enquanto isso, minhas irmãs estavam naquele ambiente doloroso e precisavam da palavra de Deus. Era meu dever passar a palavra de Deus para elas. E como você passou a palavra de Deus para as irmãs nas outras unidades? Durante o trabalho normal, era difícil ter contato com as outras irmãs. Nós só as víamos quando comíamos na cafeteria. Então planejei repassar os bilhetes nas refeições. Mas isso deve ter sido difícil. Sim. O refeitório tinha muitas câmeras de segurança. E nas refeições éramos proibidas de conversar ou andar por aí. Tínhamos 5 minutos para comer. Então, era muito difícil repassar a palavra de Deus. Mas, no processo de repassar a palavra de Deus, eu testemunhei seus feitos milagrosos. Naquele dia, eu planejava repassar os bilhetes para as unidades 4 e 7. Ao lavar a louça, olhei para a irmã Min da unidade 4. E ela também levantou a cabeça e olhou para mim. Pedi com os olhos que ela viesse lavar a louça dela. Eu temia que ela não entenderia o que eu queria dizer. Mas, graças a Deus, ela entendeu na hora. Fomos juntas até o local em que a louça era guardada. E eu peguei o bilhete e enfiei no bolso dela. Só levei alguns segundos. Na hora, agradeci muito a Deus. Agora só faltava a unidade 7. Sim. Por acaso, uma irmã de lá que eu conhecia estava na minha fila, a menos de 1 metro de mim. A regra na prisão era que devíamos esperar os monitores nos mandarem levantar para sair. No momento, temi que, se nossas unidades não se levantassem juntas, eu não conseguiria me aproximar dela. Certo. Então orei o tempo todo a Deus em meu coração. Logo, os monitores das nossas unidades nos mandaram levantar ao mesmo tempo. Que coincidência. Sim. Depois de me levantar, eu coloquei o bilhete na mão da irmã. Isso aconteceu num instante. E as guardas não viram nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a ajuda das minhas irmãs, as irmãs das outras unidades receberam a palavra de Deus. Eu não esperava ser capaz de repassar a palavra de Deus tão sem problemas. Sim. Eu realmente vi que nada é difícil para Deus. Com esse processo de repassar a palavra de Deus, minhas irmãs ganharam mais fé nele. Todos viram a obra dele. Sim. Umas 2 semanas após repassar os bilhetes, exigiram que os crentes em Deus Todo-Poderoso escrevessem uma carta de renúncia. Devíamos prometer que deixaríamos de crer em Deus Todo-Poderoso. As irmãs tinham acabado de ler a palavra de Deus e tiveram a fé para ficar firme e testificar de Deus. Nós encorajamos umas às outras a jamais ceder a Satanás. Vendo agora, a palavra de Deus veio na hora certa. Sim. Mas, 1 semana depois, soube das irmãs em outras unidades que não escreveram a carta de renúncia. Algumas delas foram forçadas a ficar agachadas em jaulas pequenas. E outras tiveram um aumento na sentença. Durante aquele tempo, a atmosfera na prisão ficou ainda mais opressiva. Sempre havia um certo temor, como se uma catástrofe estivesse para acontecer. Era um tipo de medo indefinido. Sim. Era porque não sabíamos quando esse ambiente terminaria. Ou quais métodos as guardas usariam para nos atormentar em seguida. Certo. Estávamos nos sentindo horríveis e deprimidas. Só podíamos seguir orando e pedindo que Deus abrisse um caminho para nós. No momento, todas as irmãs estavam decididas. Seja o que acontecesse, não escreveríamos a carta e deveríamos ficar firmes. Ficamos nesse impasse com nossa guarda por 2 dias. E então, quando viu que os métodos dela não funcionavam, ela cedeu. Para que seguíssemos as ordens dela, ela permitiu que escrevêssemos sobre qualquer coisa. Sabíamos que Deus tinha aberto um caminho para nós. E ficamos muito gratas. Graças a Deus. Naqueles 3 anos, você espalhou a palavra de Deus mais de uma vez, certo? Sim. Tínhamos recebido muito pouco da palavra de Deus na primeira vez. E com o tempo, nosso coração voltou a ter fome dela. Uma vez, no dia de visitas, vi as famílias de outras pessoas visitarem a prisão e senti muita falta da minha. Pensei nos meus pais idosos, sem saber como eles estavam.
Naquele período, eu me lembrei muito do meu tempo em casa. E com o passar do tempo, me senti negativa. Quando uma irmã da minha cela viu meu estado negativo, ela sussurrou uma passagem da palavra de Deus em meu ouvido. A sina do homem é controlada pelas mãos de Deus. Você é incapaz de se controlar. Embora o homem corra em prol de si mesmo, não pode se controlar. Se pudesse conhecer suas próprias expectativas e controlar sua própria sina, você continuaria sendo um ser criado? Em suma, não importa como Deus opere, tudo é para o bem do homem. Veja os céus, a terra e tudo que Deus criou para servir ao homem. A lua, o sol, as estrelas, os animais, as plantas, a primavera, o verão, o outono, o inverno e assim por diante. Tudo é feito em prol da existência humana. Eu pensei na palavra de Deus e entendi que o destino de cada um está nas mãos de Deus. Se minha família está bem ou não, depende dos arranjos de Deus. Se eu entregasse a minha família a Deus, com que teria que me preocupar? Eu não deveria ficar ansiosa com isso. Sim. Graças à palavra de Deus, deixei de ser negativa e recebi força. E percebi que não podemos ficar sem a orientação da palavra de Deus. Então, orei a Deus, pedindo mais das suas palavras e que Ele nos guiasse no que estava por vir. Depois disso, lembrei das irmãs na sala de visitas. Se eu pudesse entrar em contato com elas, poderia obter mais da palavra de Deus. Orei a Deus sobre isso e pedi que Ele desse chances favoráveis. Certa manhã, a chefe das guardas me chamou. Venha comigo para arrumar a sala de visitas. Quando ouvi para onde estava indo, meu coração se iluminou. Era a chance. Enfim, você teve a chance de ir lá. Sim, foi a única vez em 3 anos que fui para a sala de visitas. Então tive certeza de que era uma chance arranjada por Deus. Quando chegamos na sala de visitas, a guarda foi conversar com as outras guardas. Corri até o fundo da cozinha. Vi que as 2 irmãs estavam cozinhando. Então perguntei às pressas se havia algo para comer. Elas entenderam o que eu queria dizer e falaram sim. Então, uma delas tirou uma bola de papel de uma bolsa e me entregou. Percebi que, finalmente, tínhamos a palavra de Deus e nem sei como descrever como eu me senti naquela hora. Você estava feliz? Muito feliz, mas também preocupada, pois a bola de papel era maior do que um ovo de ganso. Eu a escondi na roupa de baixo, mas era muito aparente. Tentei colocar no bolso da calça, mas não cabia e caiu. Vendo que não havia onde escondê-la no meu corpo, entrei em pânico. Levantei os olhos e vi muitas câmeras de segurança. E fui tomada de ansiedade. Se eu fosse descoberta, seria o fim, com consequências terríveis. Ao mesmo tempo, pensei que, se perdesse essa chance, talvez não tivesse outra chance de receber suas palavras. Precisávamos tanto das palavras de Deus. E não suportei devolvê-las. Sim. Naquele momento, eu estava tão nervosa que não sabia o que fazer. De repente, uma passagem da palavra de Deus veio na minha mente. Não tema, o Deus Todo-Poderoso certamente estará com você. Ele está atrás de vocês, é seu escudo. É verdade. Deus é soberano sobre tudo. Portanto, ele decidiria se eu seria descoberta. Sim. Com Deus como retaguarda, temer o quê? Certo. Quando percebi isso, eu fiquei bem mais calma. Pensei nos irmãos que transportavam os livros da palavra de Deus. Mesmo sob a vigilância do grande dragão vermelho, eles conseguiam entregar tantos livros da palavra de Deus aos seus irmãos. Não confiavam em Deus para experimentar seu ambiente? Sim. Então eu pensei, se eu confiar, Deus mostrará o caminho. Quando pensei nisso, não hesitei mais e decidi levar a palavra de Deus comigo. Então, enfiei a bola de novo na minha roupa de baixo, a cobri com minha blusa e inclinei minha cintura um pouco, o que tornou a bola menos visível. Eu pensei,
Primeiro devo levar a bola até a oficina, para então voltar e limpar. Lembro-me de que a porta que levava à oficina era vigiada pela chefe de seção Zhang. Ela costumava pedir que eu fizesse pequenas tarefas. Eu me dava bem com ela. Na hora eu percebi que esse era o caminho que Deus tinha aberto para mim. Então fui direto para o escritório da chefe Zhang. Ele disse em voz baixa: Chefe Zhang, estou menstruada. Posso ir para o andar de cima? Quando ouviu que eu queria subir sozinha, ela ficou séria. Disse não. Peça que a guarda que a trouxe a leve. Onde está ela? Ela olhou em volta procurando a guarda. Senti que algo ruim estava prestes a acontecer e fiquei nervosa. Se a guarda viesse para me levar de volta, seria o fim de tudo. Nossa guarda era muito severa com as prisioneiras. Se ela soubesse que eu queria voltar, ela não só não concordaria, ela verificaria se eu realmente estava menstruada. Se achasse a palavra de Deus em mim, bateria em mim até eu quase morrer. Sim. Naquele momento, senti meu coração bater na garganta. Fiquei clamando e orando a Deus. Naquele momento, eu me lembrei de que tinha feito algumas bolsas de tecido para a chefe Zhang. Logo perguntei a ela: Chefe Zhang, você está satisfeita com as bolsas que fiz para você? Diga-me se precisar de algo mais. Assim que eu disse isso, ela relaxou um pouco. Percebi que Deus estava abrindo um caminho para mim. Eu lhe disse: Chefe Zhang, não se preocupe, não vou demorar nem um minuto. Ela não respondeu e eu corri escada acima. A caminho, lembrei-me de que teria que passar por uma porta de metal. Segundo as regras, essa porta deveria permanecer trancada. Mas eu não tinha energia para pensar nisso. E também não senti muito medo, pois vi que Deus estava comigo durante todo esse processo, guiando-me passo a passo. Sim. Quando alcancei a porta de metal, ela estava destrancada. E não havia guardas no corredor do outro lado. Agradeci a Deus em meu coração. Corri até a oficina e dei a palavra de Deus à minha irmã. E era como se eu tivesse me livrado de um peso enorme. Deus abre um caminho para as pessoas em tudo. Sim. Lembrei-me daquilo que Deus Jeová disse a Josué. Sê forte e corajoso. Não te atemorizes nem te espantes. Porque Jeová, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. É verdade. Deus é o Criador. Tudo está nas suas mãos e todas as pessoas, questões e coisas servem à sua obra. Essa experiência me permitiu ver os milagres de Deus e que a autoridade de Deus está acima de tudo. Sim. Em retrospectiva, vi como Deus arranjou tudo a cada passo com esperteza. Por exemplo, é muito difícil as prisioneiras terem contato com a chefe Zhang. Entre 1000 prisioneiras, ela me escolheu. Deus preparou isso para mim. Certo. A chefe das guardas, que sempre monitorava nosso trabalho, não estava me vigiando dessa vez. E até a porta de metal não estava trancada. Tudo nisso foi incomum. É como diz a Bíblia: o coração do rei é como um rio na mão de Jeová. Ele o inclina para onde quiser. Isso é tão verdadeiro. Eu tive que louvar o poder de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você deve ter recebido muito da palavra de Deus. Recebi 3 novos capítulos. Vocês precisam considerar seus feitos. Deus é a fonte da vida do homem, o suspirar do Todo-Poderoso, e dezenas de hinos. Nós estávamos sedentas espiritualmente lá. Portanto, ver qualquer palavra de Deus foi ótimo. Mas eu amei ler esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: tudo deste mundo muda rapidamente com os pensamentos do Todo-Poderoso e embaixo de seus olhos. Coisas de que a humanidade nunca ouviu falar chegam de repente, enquanto coisas que a humanidade possui há muito tempo escapam sem querer. Ninguém pode compreender o paradeiro do Todo-Poderoso, muito menos consegue perceber a transcendência e a grandeza da força vital do Todo-Poderoso. Ele é transcendente porque consegue perceber o que os humanos não conseguem.
Ele é grande porque é aquele que é abandonado pela humanidade e mesmo assim salva a humanidade. Ele conhece o sentido da vida e da morte, e mais do que isso, conhece as leis da existência que a humanidade deveria seguir. Ele é a fundação da existência humana, é o Redentor que ressuscita a humanidade outra vez. Ele sobrecarrega corações alegres com tristeza e eleva corações tristes com alegria, tudo em nome de sua obra e em nome de seu plano. O Todo-Poderoso tem misericórdia dessas pessoas que sofreram profundamente. Ao mesmo tempo, está farto dessas pessoas que carecem de consciência, pois teve de esperar muito por uma resposta da humanidade. Ele deseja buscar seu coração e seu espírito, trazer-lhe água e comida, acordar você, para que você não tenha mais sede e fome. Quando você estiver enfadado e quando começar a sentir um pouco da triste desolação deste mundo, não fique perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso o vigia, abraçará a sua chegada a qualquer tempo. Ele está vigiando do seu lado, esperando você voltar. Está esperando pelo dia em que você recuperará a memória de repente, quando você perceber que veio de Deus, que em algum momento desconhecido você perdeu a direção. Em algum momento desconhecido perdeu a consciência na estrada. E em algum momento desconhecido conseguiu um pai. Quando perceber, além disso, que o Todo-Poderoso sempre esteve vigiando, esperando por muito, muito tempo ali pelo seu retorno. Ele esteve observando com um anseio desesperado, esperando uma resposta sem obtê-la. Sua vigília e espera estão acima de qualquer preço e são em prol do coração humano e do espírito humano. Talvez essa vigília e espera sejam indefinidas e talvez estejam no fim. Mas você deveria saber exatamente onde o seu coração e o seu espírito estão agora. Depois da leitura, muitas das irmãs começaram a chorar. Sentimos o amor e a misericórdia de Deus pelo homem nessas palavras. Só Deus se importa conosco e se preocupa com nosso futuro e destino. Quem mais tem tamanho amor? Certo. Depois disso, você pensou em repassar as palavras para outras irmãs, certo? Sim. No momento, busquei uma chance de dá-las para uma irmã que estava doente. Seu estado era muito sério. Mas com as palavras, ela entendeu a vontade de Deus e percebeu que não havia testemunho quando ela se queixava de seu sofrimento, o que doía no coração de Deus. Ela se arrependeu de suas ações e esperava buscar a vontade de Deus em sua doença e testemunhar para consolar a Deus. Todas ficaram encorajadas pelo suprimento da palavra de Deus. Sim. Na época, também fiquei bem comovida, especialmente ao ler esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir seu dever. Para o plano de Deus e para sua ordenação, você desempenha seu papel e começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino, pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio a existir, Deus sempre operou assim, gerenciando o universo, dirigindo as regras de mudança para todas as coisas e a trajetória de movimento delas. Como todas as coisas, o homem é silenciosa e inconscientemente nutrido pela doçura, pela chuva e pelo orvalho de Deus. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente embaixo da orquestração da mão de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não, todas as coisas, vivas ou mortas, vão se transformar,
mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Enquanto contemplava a palavra de Deus, eu não conseguia parar de chorar. Pensei em como meus pais queriam filhos homens. E eu cresci sofrendo com solidão e discriminação. Então tive 2 casamentos fracassados e várias tentativas de suicídio. Pensei, dentre toda a humanidade, Deus me escolheu para entrar na sua casa. Agora entendo que sobrevivi, porque Ele me protegeu. Ele tem uma comissão para mim. E eu tenho uma missão na vida e um papel a exercer. Sim. Abandonei minha família para pregar e fui presa num campo de trabalho. Me tornei zeladora. Deus permitiu isso. Tenho a chance de espalhar a palavra de Deus. E sou capaz de ajudar as irmãs. Deus me dá esse fardo. E essa é a minha missão. Sim. Quando pensei nessas coisas, meu coração se aqueceu. Senti-me privilegiada por seguir Deus Todo-Poderoso, cumprir os deveres de um ser criado, experimentar a obra de Deus e ver seus feitos milagrosos. Eu era tão abençoada. Sim. Eu sabia que Deus estava comigo, do meu lado. Deus é o soberano do meu destino. Que mais eu poderia pedir? Quando pensei nessas coisas, senti que estar ali não era tão difícil. E não me senti sozinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Comungamos sobre a vontade de Deus e o amor de Deus nos inspirou. Sentimos uma gratidão profunda. E nossa determinação de dar testemunho de Deus cresceu. Depois disso, copiamos rapidamente a palavra de Deus. Para que pudessem espalhá-la. Sim. Usei meu serviço no corredor como vigia para as minhas irmãs, para que pudessem copiar sem preocupação. E algumas ficaram escrevendo até meia-noite. A prisioneira de plantão comigo não se importava com nada. Ela fingiu não ver nada. Isso era realmente o arranjo de Deus. Sim. Assim, em 3 dias, copiamos a palavra de Deus sem incidentes. E rapidamente a entregamos a dezenas de irmãs. Naqueles dias, enquanto as irmãs compartilhavam e comungavam sobre a palavra de Deus, todas nos encorajamos e encontramos mais fé para dar testemunho de Deus nesse ambiente difícil. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembro-me de cada etapa de espalhar a palavra de Deus na prisão. E sei que jamais me esquecerei. Por meio dessas experiências práticas, vi e experimentei os feitos milagrosos de Deus. Testemunhei sua autoridade, onipotência e sabedoria. E senti que a palavra de Deus é o que dá às pessoas força na vida. Sim. Sempre que me lembro dessas coisas, fico comovida e inspirada. E eu dou graças a Deus do fundo do meu coração. Graças a Deus.